Pensa só nessa situação, ter o passaporte apreendido. Mas calma, não por um crime, e sim por uma dívida. Parece até roteiro de filme, né? Mas uma decisão histórica do nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tornou isso uma possibilidade bem real. Vamos mergulhar nessa história para entender como e por quê. A grande questão é essa. O direito de uma pessoa de receber um dinheiro que é seu por lei pode passar por cima do direito de outra pessoa de ir e vir? Essa é uma pergunta bem delicada e ela foi parar justamente na mesa dos mais altos juízes do Brasil. Para a gente entender por que se chegou a pensar em medidas tão extremas, a gente precisa ir lá na raiz do problema. É a frustração de ter um direito garantido no papel, mas, na prática, não conseguir fazer ele valer. E imagina só, a pessoa ganha uma causa na justiça, mas na hora H, na hora de receber, o devedor parece um fantasma. Não tem dinheiro em conta, não tem carro no nome, não tem imóvel. As buscas oficiais voltam todas vazias. Aquela vitória na justiça acaba virando só um pedaço de papel. É exatamente nesse beco sem saída que a lei brasileira tira uma carta da manga. Uma ferramenta jurídica que é tão poderosa quanto polêmica. O nome técnico disso é medidas executivas atípicas. E aqui está o pulo do gato. A lei dá ao juiz o poder de determinar todas as medidas necessárias para a ordem dele ser cumprida. Percebe o tamanho disso? A palavra todas abre um leque enorme de possibilidades. E é aí que mora o perigo e toda a controvérsia. E o que isso significa na vida real? Bom, significa poder ter a carteira de motorista suspensa, o passaporte apreendido na justiça ou até os cartões de crédito bloqueados. A ideia aqui não é pagar a dívida com o passaporte, claro, mas sim criar um incômodo tão grande na vida do devedor que pagar a dívida se torna a saída mais fácil. E aí a gente chega no coração do dilema. De um lado, tem a necessidade de fazer a justiça funcionar de verdade, ser efetiva. Do outro, a gente tem a proteção das nossas liberdades mais básicas. Onde que termina o poder do Estado de cobrar uma dívida e onde começa o direito fundamental de um cidadão? O Brasil precisava de uma resposta clara para isso. Porque a situação era uma bagunça, né? Em um estado, um juiz entendia que podia reter um passaporte, em outro isso era considerado um absurdo. Essa insegurança jurídica toda forçou o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a entrar em campo e basicamente organizar a casa. A missão do STJ era bem clara, criar uma regra única, que valesse para o Brasil inteiro. A decisão deles não ia servir só para um caso específico. Não, ela se tornaria uma espécie de lei para todos os processos de dívida dali para frente, criando o que os advogados chamam de precedente vinculante. Para chegar nessa solução, o tribunal teve que colocar na balança dois princípios do direito que parecem totalmente opostos. De um lado, o princípio da efetividade, que diz que uma decisão da justiça tem que ser cumprida, tem que sair do papel. Do outro, o princípio da menor onerosidade, que protege o devedor de medidas exageradas, desproporcionais. É uma verdadeira queda de braço. O objetivo aqui não era um simples pode ou não pode. A ideia era muito maior. Era criar um verdadeiro manual de instruções para os juízes de todo o país. Regras bem claras para garantir que a decisão fosse técnica, justa e não dependesse da opinião pessoal de cada um. E o resultado dessa análise toda foi a criação de um teste. Um teste com 4 condições bem claras. Vamos ver agora como é que isso funciona na prática. Essa decisão ficou conhecida oficialmente como tema repetitivo 1137, e a palavra mais importante aqui é cumulativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que não basta o juiz preencher uma ou duas dessas condições. Não. Ele precisa justificar a presença de todas as 4 para poder aplicar uma medida tão séria como essa. Então, vamos ao checklist do STJ. Passo 1. O juiz precisa ponderar colocar na balança o direito de quem quer receber versus o tamanho do problema que isso vai causar para o devedor. Passo 2. Essa tem que ser a última, mas a última cartada. Só pode ser usada depois que todas as outras tentativas mais comuns, como o bloqueio de conta, a busca por bens, já falharam. Passo 3. A decisão precisa ser super bem fundamentada, explicando tintim por tintim por que naquele caso específico a medida é necessária. E, finalmente, o passo 4 tem que ser proporcional e razoável. Ou seja, não dá para reter o passaporte de alguém por uma dívida de R$ 100, por exemplo. A própria redação da decisão já entrega o ouro. Ela começa assim, desde que, cumulativamente. É um aviso bem claro de que esse poder existe, mas não é absoluto. Ele está condicionado a uma série de garantias. Ok, mas na prática, o que tudo isso muda?
qual é o impacto real dessa decisão para quem deve e para quem tem dinheiro a receber. O resultado, no fim das contas, busca um equilíbrio. Para quem precisa receber, é uma nova ferramenta, um caminho mais estruturado contra devedores que escondem o patrimônio de propósito. Já para quem deve, é uma proteção contra abusos e medidas arbitrárias. E para os juízes, é um mapa, um guia para navegar nesse terreno tão complexo e garantir decisões mais justas e previsíveis. A mensagem final do STJ é muito clara. O poder existe, ele é real, mas não é um cheque em branco. Não se trata de uma licença para punir por punir. É uma ferramenta de coação que deve ser usada com extrema cautela, só quando tudo mais falhou e, claro, sempre de forma muito bem justificada. Isso tudo nos deixa com reflexão final. Será que essas regras tornaram a justiça mais eficiente e mais justa? Ou será que elas deram poder demais aos juízes? O STJ conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito ou essa porta, uma vez aberta, pode ser difícil de fechar? Essa é uma resposta que vai ser construída no dia a dia a cada novo caso. Obrigado por acompanhar esta análise com a gente.